O som, oi. Graça, misericórdia e paz, irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, estamos falando alguns temas relacionados a questões e conflitos da vida, né? Nós falamos primeiramente por que estamos aqui, né? E só para lembrar, irmãos, ficar questão de conhecimento, essas mensagens eu estou passando para os adolescentes, né, e jovens. Aí, só uma pequena adaptação para passar para a Assembleia Geral, né? Então, essa mensagem de por que estamos aqui, né, questão dos conflitos, por que o mundo está como está, eu já ministrei para os adolescentes, só de forma resumida, né? Então, irmãos, nós vamos fazer um pequeno resumo sobre a mensagem anterior, que foi por que temos conflitos, né? Então, nós utilizamos o texto de Gênesis 3, 1, 24, fala da queda do homem, né? E fala sobre os conflitos que existem, né? Os conflitos existem porque o pecado entrou no mundo, entende? Nós não tínhamos conflito, não havia necessidade de ter conflito. Então, quando entrou o pecado, passou a ter todos os conflitos, porque foi através da queda do homem, né? Gênesis 3. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, surge medo, culpa, acusações, né? Divisão, e etc. e tal. Desde então, o coração do homem, ele se tornou algo inclinado ao pecado, totalmente disposto a isso, né? Isso gera conflitos com Deus, com outras pessoas e às vezes, geralmente também consigo mesmo, né? Então, além disso, vivemos em um mundo afetado pela queda, o mundo é caído, nós vivemos um mundo caído, nós éramos pessoas caídas, né? E nos relacionamos com seres caídos. Então, esse mundo está como está por causa dessa situação, né? Então, enfrentamos também batalhas espirituais, e falamos sobre Efésios 6, falamos o diagnóstico é esse, a defesa é essa, por isso os conflitos existem e fazem parte da experiência humana. Mas a esperança, né, irmãos? Esperança é Jesus, né? Graças ao Senhor, veio restaurar, né, o que o pecado destruiu, trazendo assim reconciliação, perdão, né, e verdadeira paz com o nosso amado Senhor Jesus. Então, são mensagens simples, porém, o cotidiano nosso nós enfrentamos e serve para nós colocarmos na nossa aljava, né, irmãos? Temos munição, né, preparação, né? Então, irmãos, por que o mundo está como está? Vamos utilizar o texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. E nós iremos ler a partir do 18, versículo 18. Amém? Fazer essa leitura com calma. Nós a conhecemos, porém, é o que o Senhor quer nos falar hoje à noite. Diz assim, irmãos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem,
desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Mas também aprovam os que assim procedem. Eu queria, por gentileza, um copo d'água, por favor. Um copinho d'água, tá, irmãos? Irmãos, aqui é radiografia espiritual da humanidade. É forte, as palavras são fortes, porém verdadeiras. Então, vivemos em um mundo globalizado, né? As informações chegam até nós em tempo real, né, irmãos? Ao abrir as redes sociais, ao assistir um noticiário, ou simplesmente conversar com as pessoas, percebemos que, rapidamente, né, que algo está profundamente errado. Alguma coisa errada não está certa, como diz o menino, né? Então, o que é que nós vamos ver? Guerras, violência ao extremo, né, irmãos? Muita violência, corrupção, famílias sendo destruídas, né, crises emocionais e espirituais, né? Aquilo que antes, irmãos, era considerado errado, era algo errado, agora é celebrado como algo correto, não tem problema, todos fazem. Temos que fazer correções no que dizem de moral. E aquilo que antes era considerado correto, muitas vezes é criticado e rejeitado. Então, diante disso, dessa situação, surge uma pergunta inevitável. Por que o mundo está como está? Por que as coisas estão como estão? Tem jeito isso? É possível mudar? Podemos fazer algo para corrigir? Então, muitas respostas são apresentadas, muitas soluções, muitas vezes são apresentadas, porém, existe uma verdade
Existe uma realidade. E muitas pessoas dizem o quê? Que o problema é econômico. Se conseguíssemos enxertar assim na economia bastante recursos, né? Bastante recursos, a gente conseguia resolver muitas questões e melhorar esse mundo. Outros dizem que o problema é político. Tem que colocar pessoas mais honestas, mais adequadas. Outros afirmam que é falta de educação. Então, se tendo recurso e os políticos, o governo, conseguirem dar boa educação com qualidade, com certeza o mundo iria melhorar. Mas a Bíblia, irmãos, revela algo mais profundo do que isso. Tudo isso são assuntos, são fatos reais. Política, né, a corrupção, os recursos, a educação, tudo isso é legal, é real. Porém, a Bíblia diz que a crise que vemos no mundo é uma crise espiritual. É real. Em Romanos 1, 18, 32 que nós lemos, é como como disse, uma radiografia espiritual da humanidade, né, que traz fatos. Você imagina um médico diante de um paciente muito doente, né? Esse paciente ele apresenta vários sintomas, como ele tem dores, ele tem fraqueza, tem tontura, tem febre. Mas o médico sabe que aqueles sintomas são apenas sinais de um problema mais sério. Ele precisa chegar na raiz da questão, ele precisa saber o que é que ele tem. Tudo bem, ele tem uma febre, ele está com coriza, ele está com dores nas articulações, mas e aí? É só isso, o que é que eu faço para poder diagnosticar, poder dar um remédio, algo eficaz para esse paciente, né? O que é que ele faz? Ele pede exames. Solicita alguns exames. Quando os resultados chegam, o diagnóstico revela que o problema não está apenas nos sintomas. Ele já tem agora a raiz da questão da doença. Ele pode agora tratar de forma adequada. Então, quando nós olhamos para o mundo de hoje, vemos vários sintomas, né? A violência crescente é um sintoma. Famílias destruídas é um sintoma. Confusão de identidade, né? Confusão de identidade. Corrupção generalizada. Depressão, vazio. Tudo são sintomas que está aí nesse mundo mal. Mas qual é a doença, irmãos? Qual é a doença? Romanos 1 revela o diagnóstico divino. O coração humano se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. Como disse A.W. Tozer, o maior problema da humanidade não é a falta de recursos, mas a perda do senso da presença de Deus. Deus criou o homem, amados. Deus criou você para vivermos em comunhão com Ele. O homem foi criado para viver na presença de Deus e desfrutar dessa comunhão com o Criador. Quando essa situação é diferente, você se sente doente. Quando essa consciência da presença de Deus se perde, se afasta de você, o ser humano ele perde também a referência de quem é. Referência da verdade.
Sem a presença de Deus, irmãos, a moral perde o fundamento, a identidade se confunde. Sem a presença de Deus, os valores se relativizam. Cada pessoa passa a definir a sua própria verdade segundo o seu bem-querer. Foi exatamente isso que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1. O mundo está em crise porque faltam recursos tecnológicos ou informação. Será que o mundo está em crise porque simplesmente não tem isso ou aquilo? Nunca tivemos, em toda a história da humanidade, tanta informação em tempo instantâneo. Dizer que a pessoa é desinformada hoje, irmão, é bem complicado. A não ser que ela queira mesmo, né, se abster, não tenha redes sociais, não utilize celular, não tenha contato com ninguém, porque até no contato as pessoas vão falar as coisas do mundo, porque é muito palpável. Você vai chegar, tá vendo a guerra lá, tá acontecendo no Irã? Tá vendo a situação tal? Tá vendo o que está acontecendo no governo? É assim, as pessoas chegam e começam a falar, porque falam que o coração está cheio. Nunca vimos tanta confusão moral e espiritual. Por quê? Porque o problema central não é externo, irmãos, é espiritual. O problema do mundo é espiritual. O mundo está como está porque o homem decidiu viver sem Deus. Não foi Deus que abandonou o homem. Foi o contrário. O homem abandonou Deus. E quando o homem rejeita o Criador, começa a redefinir realidades, segundo o que ele acha. Ele começa a dizer, não, isso é assim, não é assado. Começa a ter a confusão. Começa lá dentro, as distorções, segundo os seus próprios desejos. Então, Romanos, ele é um alerta muito sério. O livro que nós lemos, conhece muito bem, você até ministrou sobre esse livro, né? Então existe algo muito sério nesse capítulo. Quando o homem rejeita Deus, continuamente acontece algo assustador. A Bíblia 3 vezes, neste capítulo, ela vai dizer assim, Deus os entregou. Ela fala isso no versículo 24, 26 e 28. Por isso Deus os entregou, por causa disso os entregou Deus os entregou. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso significa que quando o ser humano insiste em viver sem Deus, Deus diz, então vai. É isso que você quer? Chega um momento que Deus, nós estamos falando de Deus, extremamente misericordioso e amoroso. Você vê a história de Israel, quantas vezes Jesus chegou, eu quis ajuntar você debaixo das asas como uma galinha protege os pintinhos. Quantas vezes Deus tentou cuidar de Israel, e Israel saía para o lado, ia para a tangente, adorava Baal, adorava outros deuses. Chegou um tempo lá, depois de Josué, né, naquela época, que eles nem conheciam os feitos notáveis do Senhor. Porque não havia mais, não passava mais, não ligavam mais, abandonaram Deus, o povo que Deus separou para ele. Então isso significa que o ser humano insiste em viver sem Deus, chega um momento que Deus permite que ele vá viver realmente sem Deus. Isso é a pior sentença que alguém pode receber, irmãos. É estar na sua própria sorte. Você está por você agora. O que é que o homem pode fazer sem Deus? Me dizer, o que é que você faz sem Deus? Deus é tão bom, irmãos, tão misericordioso, que ele não tira o fôlego de vida de imediato. Ele dá oportunidades e espera que essa pessoa se arrependa e volte. Ou conheça ele verdadeiramente, né? Não é que Deus tenha abandonado
a humanidade sem aviso. Na verdade, a humanidade que primeiro abandonou Deus. E muitas vezes nós olhamos tantas coisas terríveis, irmão, tantas crianças morrendo, tanta tragédia, tanta desgraça, tanta doença. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar, poxa, Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Se você não conhecer o coração de Deus, você vai questionar Deus. Não, Deus vai dizer, isso não é ato meu. Eles escolheram isso. Vocês escolheram isso. Isso não é culpa minha, isso é culpa do pecado. Quando o homem rejeita a presença de Deus, começa a escolher, fazer as suas escolhas, isso tem consequência, irmãos. Isso tem situações que vai ocorrer. Todo ato tem uma resposta. Tudo que você faz tem um retorno. Por isso, vemos hoje, né, essa confusão moral, identidade perdida, valores investidos. Uma sociedade cada vez mais distante da verdade. Se você chegar para falar de futebol, você vai chegar, vai falar de várias coisas, de carnaval, vai falar de política, vai falar do que você quiser. Beleza, vai ter umas controvérsias ali, outra aqui, mas fale de Deus, você é rejeitado. A cara fecha logo. Fica logo assim carrancudo, fica logo cismado, peraí. Vão mexer aqui né? Vão mexer na minha liberdade. Ou seja, está tudo de mal a pior, mas eles não querem a solução. Eles querem o quê? Pegar no ferro quente. Eles querem o quê? Está como está. Não querem solução. Eles querem o bônus. Ele não quer o ônus. Quer que Deus os abençoe e eles façam o que quiser. É isso que os homens querem. Muitas vezes nós somos assim. Conhecedores da verdade, porém vivendo como ímpios. Como alguém disse, né? O maior juízo de Deus não é o fogo do céu. O maior juízo de Deus é quando Ele diz, então siga o caminho que você escolheu. Vai lá. Vai lá. Romanos 1 não foi escrito apenas para explicar por que o mundo está como está. Ele também foi escrito para nos levar a fazer uma pergunta pessoal. Você tem que perguntar a você mesmo, se questionar. Será que o problema do mundo também está dentro de mim? Porque é muito fácil, amados irmãos, olhar e criticar. Olhar para a sociedade e dizer, não está perdido. Esses incircuncisos. Morram. Mataram o nosso Senhor. É muito simples fazer isso. Olha para a sociedade que está corrompida e dizer assim, eles não prestam, não estão condenados. Mas a Bíblia nos lembra algo importante, Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Ou seja, o problema do mundo não começa na política, na cultura, na educação. O problema começa no coração do homem. Está lá dentro. C.S. Lewis disse, o homem não está simplesmente imperfeito. Ele está em rebelião contra Deus. Por isso o Evangelho não veio apenas para consertar a sociedade. O Evangelho veio para transformar o coração do homem. O Senhor veio para fazer uma cirurgia espiritual. Ele veio para tirar esse coração de pedra, insensível, miserável, e te dar um coração sensível, de carne, que o ame, que o busque de todo o coração. Quando o coração muda, irmãos, a vida muda. A sua vida mudou? A minha mudou. Mudou bastante. Você se lembra como você era antes? Você lembra, irmãos,
onde você jornadeava, os caminhos que você traçava, trilhava. Lembra aí onde você estava, numa hora dessa, num momento desse? Eu sei muito bem onde eu estava. Minha vida mudou. O dia raiou para mim. O dia raiou para nós, irmãos. O sol brilhou. Quando o Senhor muda nosso coração, a nossa família muda. A sociedade, ela começa, a mudar. Porque o problema, irmãos, é o coração do homem. Pois é, vivemos uma sociedade, uma época em que a sociedade tenta definir Deus, aquilo que Deus já estabeleceu. Ela tenta mudar o que Deus já escreveu. Deus não escreve certo por linhas tortas, não, irmãos. Ele escreve certo e ponto. Deus escreve correto, Deus não erra, Deus é perfeito. Então a sociedade de hoje, ela quer redefinir, dizer que Deus não, isso aí está errado. Aí, para não ficar tão feio, a interpretação não está correta. Então hoje nós vemos, por exemplo, a linguagem neutra. É um absurdo aquilo, irmãos. Como é que a pessoa quer introduzir um negócio daquele? A tentativa de apagar a distinção, no modo grosso, é isso. Entre homem e mulher. Não pode dizer ele, por que não? Eu não me identifico como ele. Tem que dizer ele. Um absurdo, irmãos. Tem que inventar coisa para poder massagear o ego da pessoa. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. A identidade, eu vou usar umas palavras, porque assim, vou usar umas palavras, isso que nós estamos na Assembleia, mas os nossos filhos ouvem isso o tempo todo. Mesmo criança em escola hoje. Então é bom eles saberem o que está sendo feito, para poder ter defesa, para poder fugir. A identidade sexual não é invenção cultural, irmãos. Foi Deus que disse que você é menino, você nasceu menino e acabou. Ela é criação divina. A identidade sexual da pessoa, biológica, é criação divina. Alterar a linguagem não resolve crise de identidade, irmãos. Eu sei que vocês sabem, mas nós temos que ter convicção quando se deparar com pessoas com esse tipo de argumento. Apenas revela. Sabe o que é essa alterar a linguagem? Ela não revela, só revela a crise, porque revela simplesmente o que ela pensa. É uma crise interior. Essa querer mudar a linguagem é uma crise que ela tem. Só revela isso. Não revela que Deus está errado, revela que ela está em crise. Ideologia de gênero. O mundo está como está por quê, irmãos? Olha que absurdo. Essa ideologia ensina que o gênero é escolha pessoal e não realidade biológica. Romanos 1,25 afirma que o homem, deixa eu olhar aqui, Romanos 1,25, para ficar no meu pensamento aqui, peraí. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eles mudaram. Mudou a verdade de Deus em mentira. Identidade não é algo que inventamos, irmãos. Você pode chegar, abrir um processo. Não quero que a minha identidade tenha mais sexo masculino. Quero que tenha neutro. Pode fazer o que você quiser, mas não vai mudar quem você é. Não muda, irmãos. Olha a confusão. Chega uma pessoa dessa numa clínica,
Uma confusão para você atender uma pessoa dessa, irmãos. Até para diagnosticar. Não pode chamar o nome que está ali, porque não conseguiu ainda judicialmente mudar. Aí tem um nome lá, como é que chama? É nome social. Nome social. Aí você bota, é o nome social. Eu quero ser chamado de Pedro, mas uma mulher está na sua frente. Eu quero Pedro. Tá certo. Aí você bota lá o nome social. Quando chamar, tem que ser Pedro. Se errar, aí a confusão é grande. Apesar que seja a Roberta que está ali, mas tem que chamar de Pedro. Tem que chamar de Pedro. Aí você, cristão, olha o engano, irmão. Olha a situação que a gente não passa nesse mundo. Tem que chamar de Pedro. A Roberta. Mulher biológica, tem que chamar Pedro. E isso não muda nada. Nada. Identidade não é algo que inventamos. É algo que recebemos do Criador. Movimentos que negam a própria humanidade. Existem até movimentos que afirmam identidade espiritual como animais, no tal de Téria. Não. Eu sou cachorro. Você já viu isso? A pessoa se fantasia de cachorro, vai pro meio da rua, teve vários vídeos agora. Eu acredito que não é inteligência artificial, irmãos. Os cachorros atacando, mordendo. A pessoa não sei se levanta e tira a máscara. Aí o cachorro vê. Ué. Aí o pobre da criatura do cachorro. Que negócio é esse? Não era um cachorro? Que a pessoa estava de quatro, estava latindo, estava se lambendo. Aí o cachorro verdadeiro que Deus criou vai fazer o quê? Ah, é um competidor? É no meu território? Peraí. Vou cheirar. Acho o cheiro estranho, vai morder. Não é para dizer bem feito não, viu, irmãos? Só tenha misericórdia. Deixa eles se resolverem. Deixa eles se resolverem. Entrou a pessoa no carro do Uber. Aí o Uber preparando a rota, e a pessoa, miau. Ele olha pelo retrovisor e vê a mulher fantasiada de gato. Aí ele, só tá bem? Miau, miau. Bom, isso aconteceu mesmo, tá registrado. Aí como ele não entendia a linguagem do gato, ninguém entende a linguagem do gato, verdade? Nós somos seres humanos. Quem vai entender a linguagem do gato é o outro gato, correto? E o ser humano não sabe falar a linguagem do gato, não sabe. Aí, como ela viu a criatura desnorteada, desequilibrada, viu que ele não iria entender, eu sou um Téria. Ela falou. Aí ele, Téria? Aí, não, eu sou uma pessoa que me identifica como animal. Ah, então chame o Uber que chama animal. Esse aqui não chama não, é proibido. Aí mandou ela descer, ela desceu. Não, aqui pode não, a Uber proíbe levar animal. Você tem que chamar o Uber que esteja, que ele registre lá. Eu levo animais. Se o meu não leva, ela teve que descer, muito chateada. Isso é a realidade de hoje, irmãos. De hoje, infelizmente. Confusa, as pessoas totalmente confusas. A Bíblia declara totalmente algo diferente. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. A pessoa quer ser um animal inferior. Nós fomos feitos à imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus, irmãos. E ele quer negar a própria humanidade, rejeitar a dignidade que Deus concedeu a ele para ser um animal. Temos aí a normalização da imoralidade sexual. Pornografia em massa. Banalização da intimidade. Erotização precoce. É o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Intimidade fora do casamento. Sendo incentivado.
É comum estar junto, demasiado, né? É comum. É comum. E hoje, nem querem casar, nem querem ter filhos. Você vai para esses países árabes, crianças de 9 anos casando com um caba de 40, 50 anos, irmãos. E querem fazer isso no mundo todo, normalizar. Esse é um mundo que nós estamos vivendo, um mundo mau, terrível. O adultério é comum, dizem as pessoas. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, é meu corpo. Mas a palavra de Deus diz que o teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo. Você não pode riscar o seu corpo. Você não pode marcar o seu corpo. Você não pode modificar o seu corpo. Se contente como você é, no nome de Jesus. Deus fez você do jeito que você é. Você é uma pessoa agradável aos olhos de Deus. As pessoas têm cara de boneco, irmãos. De boneco. O Chuck todo costurado, né? Uns lábios enormes. É coisa deformada. É algo deformado. Algo fora do comum. Afila nariz. Estica para cá. Muda para lá. Muda a cor do olho. Tem cirurgia para deixar a pessoa mais alta, irmãos. Ela está cansada de ser baixa. Aí aumenta a canela. Irmãos, faz tudo. Aí sabe por quê? É porque o importante é você estar satisfeito. Você estar feliz. Vai te fazer feliz? Faça. Sabe o que acontece? Pessoas jovens fazendo essas cirurgias bariátricas, essas coisas, morrendo na mesma cirurgia, morrendo. A menina, você olhava para ela, linda, não tinha o que fazer, mas estava insatisfeito porque tinha que tirar uma costela aqui. Morreu. É isso, irmãos. Misericórdia. Romanos 1, 26, 27 mostra que quando Deus é rejeitado, a moralidade também se corrompe. A cultura diz, siga seus sentimentos, faça o que você quer. Siga o seu coração. Mas Deus diz, siga a verdade. Feminismos radicais. A Bíblia, irmão, valoriza profundamente a mulher. Mas alguns movimentos modernos não buscam apenas igualdade de valor, mas também a desconstrução da família. E da complementaridade entre homem e mulher. Desde que eu entendi gente, eu ganho mesmo tanto que a mulher. Nunca ganhei mais. Fazendo a mesma função, mas há um negócio lá, parece que tem que estar sempre em posição de destaque, tem que ser diretor, sênior, não sei de quê, não podemos rebaixar, temos que colocar na polícia, temos que colocar no Senado, nós temos que estar em todos os lugares, temos que mudar as leis. Para quê? Para que esse esforço todo? Se Deus disse que você é a parte mais frágil, você não vai aguentar, minha querida. Você não vai aguentar. Você não vai suportar. Você não foi estruturalmente feita para isso. Não é porque você é inferior, não. Porque debaixo da graça, todos nós somos iguais. Homem e mulher. Iguais, não tem diferença, irmãos. Agora Deus deu papéis diferentes. Deus deu papel para o homem e deu papel para a mulher. E o papel que Deus deu à mulher não é inferior, não é menos. É o papel dela. O irmão Altimani, para exaltar isso, diz que ele, entre aspas, queria ter a oportunidade, se eu viesse trazer, se eu o trouxesse como mulher, de usar o véu.
A honra que ele acha dessa atitude de usar véu. Quem tem a compreensão, lógico que ele disse que não queria ser homem, né, velho? Entenda. É porque é algo da mulher, irmãos. O homem jamais vai saber o que é estar grávido, sabe? Gerar, amamentar. A mulher veio do homem, mas Deus complementou. O homem passou a vida da mulher. Todas as gerações nasceram por causa da mulher. Aí vem essa confusão, que a mulher chega e fala assim, não, eu sou homem. Aí se veste como homem. Aí a outra, né? Aí o outro é homem, diz, não, eu sou mulher. Aí os dois casam. Aí tem filhos. Aí o homem está grávido. Mas na verdade é uma mulher, entendeu? Olha a loucura, irmãos. Aí fica lá, aparece lá. Viu isso que eu estou vendo? Aí eu vejo essas barbaridades. Aí tá lá a mulher vestida de homem grávida. Eu estou confuso. E o homem vestido de mulher, que é o pai. Entende, irmão, a situação? Que o mundo isso é loucura. Isso sim é loucura. Isso é uma loucura. Aí a mulher o homem, a mulher massageando a barriga do homem. Mas na verdade é o contrário, entende? Ou seja, eles casaram certo, mas interiormente, em sua mente, é confuso os papéis. É o contrário. Deus não fez assim. Homem e mulher possuem igual de valor diante de Deus, mas funções complementares dentro do plano divino. Relativismo moral. Uma frase comum hoje é: não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Mas João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim, eu acho que eu sou o caminho. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem verdade absoluta, cada pessoa cria sua própria moral. O resultado disso, irmãos, confusão. Confusão. Cultura do cancelamento. Vivemos em uma cultura que condena rapidamente e não oferece misericórdia. A Bíblia ensina responsabilidade, mas também ensina graça, arrependimento, restauração. Todos esses movimentos, irmãos, têm algo em comum. Todos esses. A tentativa de viver sem Deus ou redefinir aquilo que Deus estabeleceu. Romanos 1:25 resume tudo. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Aqui é a radiografia, irmãos, do homem. É como se batesse um raio-x da humanidade. É isso aqui. E aí Romanos, ele descreve alguns itens. Veja, por exemplo, a impiedade. Romanos 1:18-32 vai falar algumas coisas. Romanos 1:18 vai falar: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade significa viver sem Deus no centro. Entende? Viver sem o Deus no centro. Então, se a pessoa é cristã, mas ela vive sem Deus no centro, ela está vivendo como um ímpio. Não é apenas negar Deus com palavras. É ignorá-lo na prática. Ignorar Deus. Então, hoje vemos uma sociedade que quer Deus fora de tudo. Fora das escolas, fora das leis, fora da moral, fora da cultura. Deus não serve. Deus tem que ficar no lugar dele. Jesus alertou em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então estamos vivendo isso, irmão. A sociedade se tornou fria, indiferente, egoísta. O irmão Charles Spurgeon disse:
Quando os homens deixam de temer a Deus, logo deixam de respeitar os homens. Acaba o respeito mútuo. Aí eu pergunto, você tem demonstrado compaixão ou está sendo moldado pela frieza do mundo? Imagine, irmãos, um peixe dizendo, olha a situação. Eu não preciso mais das águas. Não preciso de água. Eu quero ser livre. Aí o que é que ele faz? Ele pula fora do aquário. Está no aquário, pula fora. Né? Pula fora do aquário. Por alguns segundos, parece até liberdade. Nós tivemos um peixe assim, não foi? Acreditem, irmãos, que isso é um fato real? Chegamos em casa, já que o peixe estava no meio da sala, vivo, todo sujo. Peguei o bichinho, botei lá, ele ficou meio tonto, mas voltou. Parece que a gente chegou na hora, ele tinha tentado suicídio. Aí nós conseguimos salvar ele. No meio da sala, quase o piso. Opa, que é isso? Bichinho, peixe beta que a gente tinha. Por alguns segundos eu acho que ele pensou, liberdade. Mas logo começa o quê? Sufocar. Por quê? Não foi criado para viver na terra, no mar. Foi criado para viver no mar. Da mesma forma, eu e você fomos criados para viver em um relacionamento íntimo com Deus. Nós não fomos feitos para viver longe dele. Aí acontece isso, essas anomalias, essas desgraças, essas distorções de valores. Quando tenta viver sem Deus, encontra vazio, destruição, como disse Agostinho, né? E essa frase eu li no primeiro domingo, no segundo, eu vou ler de novo, porque ela é muito boa, muito forte. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Você vai atrás, você vai procurar, você vai fazer curso, você vai estudar para isso, você vai comprar aquilo, você vai vender a casa, vai comprar uma melhor, vai comprar um carro, mas você não vai ter paz, irmão, você não vai ficar feliz. A felicidade é uma pessoa, é Jesus. A felicidade está não somente em reconhecê-lo como Deus, mas viver como Ele quer que você viva. Para os princípios estabelecidos que Deus fez para você. É a melhor forma. Não é o que dizem, não é o que a psicologia diz, não é o que a sociedade diz, é o que Deus disse. É a melhor forma. É o caminho, é a verdade, é a vida. 2. Injustiça. Romanos 1,18. Homens que detêm a verdade pela injustiça. O problema da humanidade não é falta de conhecimento. É a rejeição da verdade. Eles rejeitam a verdade, irmãos. Hoje nós vemos verdades sendo rejeitadas sobre a criação. Não concorda, foi Deus que criou, não. Prefere acreditar que de uma ameba surgiu você. Pum, nasceu a Daniela. Daniela, a Lima. Ela não aceitou não, viu, Dani? Prefere aceitar que de um macaco veio o ser humano, meu Deus do céu. Não foi Deus não, viu um macaco. Tá certo. Eles não aceitam essa situação do pecado. Você não viu? Isso não é falar em política não, tá? É porque é o que vem na mente agora. Lula dizendo assim, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui. Eu quero ficar nesse mundo aqui, eu quero ficar aqui. Aí falou assim, pastor, reze para não me levar para o céu, eu quero ficar aqui. Mas se já é o lugar dele. O lugar de quem está vivendo no pecado é a terra mesmo, não, é o pecado, é aqui. A Bíblia diz que no céu não entra impureza. Não entra impureza. Então, sobre o pecado, eles querem mudar a realidade de pecado. Sobre a moral, era certo, mas agora é errado. Era errado, mas agora é certo. É eu que decido. Sobre a família, não. A família pode ser duas mulheres, se amam, é família. A família pode ser um homem
de 60 anos com uma criança de 6 anos. A família pode ser um homem, um cachorro. Família. Querem mudar a verdade de Deus, mas Deus criou o homem e a mulher, eles se complementam. O homem se complementa com a mulher e vice-versa. Deus criou para isso, irmãos. Eles se encaixam, eles se complementam. Adão olhou para ela, verdadeiramente, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Vou chamá-la de varoa, porque do varão foi tirado. É minha mulher, minha esposa. É meu esposo. Aí se complementa, foi feito para isso, irmãos. Mas não, está errado, é antiquado, é atrasado. Vivemos em tempos modernos. Que modernidade maligna! Romanos 3,10 declara: não há justo, nem sequer um. Todos precisam da justificação por meio de Jesus Cristo, irmãos. Ser justo começa nas pequenas atitudes. A pessoa foi justificada? Você foi justificado? Amém. Eu fui justificado pelo Senhor. Então você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser uma pessoa respeitosa. Você tem que ser uma pessoa de responsabilidade. Porque não basta dizer que é justo. Existem atitudes de uma pessoa justificada. Ela procura não pecar, ela procura viver de acordo com as regras e leis, ela procura fazer aquilo que agrada a Deus e procura fazer aquilo que não fazer aquilo que desagrada a Deus. Uma pessoa justificada, restaurada, avivada pelo Espírito, ela vai procurar andar segundo o desejo de Deus, os princípios estabelecidos. Isso é uma pessoa justificada. Pessoa justificada viver como o mundo tem algum problema, irmão, muito sério. É muito séria a situação do mundo, mas as pessoas lá não conhecem o Senhor. Agora, quem conhece apoiar, como diz Romanos, e sendo conhecedores dessas coisas, não somente fazem como aprovam. Não, eu não faço isso, mas eu não acho errado, não. Não, irmão, é errado, eu acho errado. Mas vão te cancelar, porque tem a cultura do cancelamento. Cancelaram Jesus, porque não pode cancelar você? É uma honra, irmão, poder fazer aquilo que agrada a Deus. Não estou dizendo que é simples, fácil. Difícil. É ruim você estar num ambiente onde as pessoas olham você com rejeição, arranjam os dentes, querem atrocidar, matar você. Quando você chega, sai de perto. Mas se você não procurou isso, louve a Deus. Quando tem situações que a gente procura. A insensatez. Não precisa ser uma pessoa insensata. Falar pelos cotovelos, sair apontando o dedo. A pessoa tem uma vida promíscua, você sair... Não, irmãos. Você vai viver segundo o que Deus quer para você. A sua vida de santidade, ela vai falar. Entende? Você sendo uma pessoa correta, adequada, vivendo segundo os princípios, ela vai falar aquela pessoa. A pessoa vai olhar para você, vai se constranger. Não precisa estar apontando o dedo de ninguém, não, irmãos. Está em sensibilidade espiritual, orando para que o Senhor lhe dê oportunidade, Ele vai te mostrar o que você está sensível. Deus é uma realidade em você. Você sabe que Ele está em você. Então, quando Ele mostrar, Ele vai te dar o versículo adequado, você vai falar. Ou vai só dizer, Jesus te ama, não sei, mas Deus vai conduzir. E assim Ele vai resolvendo as situações. Seu padrão é o da cultura ou da palavra de Deus, irmãos? É claro que é o da palavra de Deus. 3. Ingratidão, Romanos 1:21. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O homem desfruta da criação, irmãos. O homem desfruta da criação, mas ignora o Criador. Desfruta de tudo que Deus criou, mas não, Deus não existe. Você apareceu do nada, você foi aqui, de repente apareceu você está aí vivendo. Entende como é? O irmão Andrew Murray disse: a raiz de todo o pecado é a independência do homem em relação a Deus.
Você vive reconhecendo a mão de Deus ou vive como se tudo fosse seu mérito, a sua força, sua capacidade? Isso é um problema, irmãos. Não, irmãos. Lembre-se, Deus soprou fôlego de vida, senão seria só um boneco de barro. Entende? 4. Insensatez. Romanos 1, 21 a 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Nunca houve tanto conhecimento como hoje, irmãos. Nunca houve. Mas também nunca haverá tanta confusão moral. É muita coisa terrível, irmãos. C.S. Lewis disse: educação sem valores apenas forma homens inteligentes para fazerem o mal. Educação sem valores, aí eu acrescento cristãos, apenas torna um homem inteligente, mas é para fazer o mal. A verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Olha essa ilustração. Imagine alguém dirigindo em uma cidade desconhecida, o GPS mostra o caminho certo, mas a pessoa decide ignorar o GPS e seguir apenas sua intuição. Não morou lá, primeira vez que está lá, alugou um carro. Não, eu vou dar uma aqui de aventureiro. O que é que vai acontecer? Ela vai se perder. Depois de algum tempo ela está totalmente perdida, sabe onde que está? Isso é o que a humanidade fez, irmãos. Deus deu instrução, deu um manual, só que ela não quer seguir o manual. Ela quer seguir os seus instintos. Ela quer seguir o que ela acha que é certo. O que acontece? Resultado? Perdição. A palavra de Deus é a direção, irmãos. Mas o homem decidiu ignorá-la. 5. Idolatria. Romanos 1, 23. Idolatria não é apenas imagem. Não é adorar apenas imagem. Né? Tem um irmão aqui que é especialista nisso, né? Tem um irmão aqui que pegou as imagens da vizinha, junto com o próprio filho da mulher, jogou tudo no quintal, tacou fogo. Quando a mulher chegou, tá lá, aquela montanha de imagens sendo queimada. Aí a pobre da Jacirene teve que consertar, tentar ajeitar, a mulher estava virada. Queimaram minhas santas. Meu Deus do céu. Cabeça de adolescente, né? Não é só imagem, se prostrar diante da imagem. Depois, no particular, eu falo o nome do irmão. Só me procurar. Só me procurar. Estou curioso, né? Muitos já sabem. Ai, meu Deus. Idolatria não é apenas imagem, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Hoje existem novos ídolos, irmãos. Na verdade não é novo, né? O dinheiro, mamon, é um ídolo, é uma entidade. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa, se corrompe, nega a Deus, faz qualquer coisa. Sucesso. Eita, para ficar bem na fita, faz tudo, mente, inventa. Tem essa moda aí de influência, né? A pessoa é um lascado, não tem nada. Aí tá lá, se escora num carro, num Lamborghini, tira a foto que é dele. Aí vai vender curso de como ganhar esse carro. É verdade, irmãos. Tá aí. E as pessoas acreditam, por quê? É rede social. Quem vai mentir? Muitos, a grande maioria. Porque faz parte da natureza do homem caído a mentira. São filhos do diabo, vão mentir mesmo. É antinatural, é o crente mentir. Aí é estranho. As redes sociais, como eu falei, fama, faz qualquer coisa por fama, prazer, faz qualquer coisa por prazer. Qualquer coisa. Isso são ídolos. Theo Sparkin disse assim: quando Deus deixa de ocupar o centro da vida humana, alguma outra coisa inevitavelmente ocupará. É um filho, é o casamento, é um animal, é uma casa, é um bem, é um sonho. Para alcançar esse sonho, trabalho,
Eu quero ser famoso. Para alcançar esse sonho, eu vou fazer qualquer coisa. O que ocupa o centro da sua vida, meu irmão? O que é que ocupa o centro da sua vida? Pense. Deixa o Espírito Santo te revelar. O que é que está ocupando o centro da tua vida? 6. Imoralidade. Romanos 1, 26 e 27. Quando Deus é rejeitado, o corpo também deixa de honrá-lo. Vivemos em uma sociedade hipersexualizada, hedonista, prazer a qualquer custo. 1 Coríntios dá um conselho, né? 6,18, fugir da imoralidade. Precisa falar isso, mas parece que sim, né? Fugir da imoralidade. D.L. Moody disse, o pecado promete liberdade, mas sempre termina em escravidão. Sempre. 7. Irresponsabilidade. Romanos 1, 28 a 32 diz assim. Paulo, né, ele apresenta uma longa lista de pecados. Inveja, maldade, mentira, soberba, que é o orgulho excessivo, desobediência aos pais, isso é pecado, hein, irmãos? Quem mora com os pais tem que honrar e respeitar seus pais. Não é casado, mora com os pais, tem que honrar os pais e respeitar. Falta de misericórdia é pecado. É uma lista grande. Isso revela uma humanidade espiritualmente doente. Spurgeon disse, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Imagina se uma árvore produz frutos podres. Existem duas opções. Primeira, ou você pega um fruto e pinta ele, maqueia ele, para ele parecer bom, ou você vai tratar a raiz da árvore. O mundo tenta pintar os frutos. Não é bem isso que ele quis dizer, não é bem assim, não, as coisas assim, não, é aqui. Maquia de todo jeito. Não foi isso, não é assim. Investe, foi você, mente, mas Deus trata a raiz. Por isso que ninguém gosta da verdade, porque ela vai lá na raiz do problema, ela mostra quem você é, ela confronta você. Você é este homem. Davi ficou lá, você é este homem, dando uma de bom moço, mas você é este homem, você é esta mulher, você praticou isso. Tem coisas que nós jamais mencionaríamos, irmãos. Mas Deus sabe. Você tem vergonha de voltar para sua esposa, para o seu esposo? Fique sabendo que Deus sabe. Aquele que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Sua esposa pode só fazer horrorizado. Oh, meu Deus, foi mesmo, você fez isso, pelo amor de Deus. Nunca imaginei. Mas Deus não, que sabe, Ele pode condenar você. Ele vai criar oportunidades para você confessar esse pecado. Para você largar esse pecado. Porque Ele afasta você de Deus. A raiz do problema humano é o pecado, irmãos. As 3 mensagens enfatizam isso. As 3 são complemento uma da outra. A pergunta permanece, por que o mundo está como está? Resposta principal e simples, por causa do pecado. Romanos 5,12 diz, por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado corrompeu o coração humano, corrompeu os desejos, os relacionamentos, a sociedade. Tudo que vemos hoje são sintomas. Mas a Bíblia não termina no diagnóstico. Ela apresenta a solução. Você tem esse sintoma aqui, é pecado. Você está com uma doença chamada pecado. Você é um pecador miserável. Você está destinado à morte eterna. Esse é o diagnóstico. Agora o Senhor chega, a Bíblia chega, a palavra de Deus chega, que é a verdade, e fala Romanos 5,1, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma solução, tem um antídoto. Você quer?
Essa é a questão. As pessoas não querem Jesus. As pessoas querem que ouçam elas. Sabe aquela pessoa que só quer que você ouça o que ela tem para dizer? E são as mesmas coisas? Aí começa a tagarelar no seu ouvido, e você lá, paciente, ouvindo. Você vai falar alguma coisa? Não, mas não é isso que eu quis dizer. Aí começa de novo a mesma coisa. Elas só querem ser ouvidas. Elas não querem tratamento. O tratamento é arrependimento, irmãos. As pessoas precisam conhecer Jesus. E nós que já temos Jesus, precisamos viver como Ele quer que devemos viver. Problema no relacionamento? Existe solução. Problema de identidade? Existe solução. Está com conflitos internos? Existe solução, irmão. Está com problema no seu trabalho? Existe solução. Agora a solução não é o que você acha. O problema é esse. Não é o que você quer. A solução às vezes é radical. Tem que mudar tudo. Estava lá o jovem rico. Não, tudo isso eu faço. Senhor, tudo isso, desde pequenininho eu faço. Ah, tá bom. Se você quer ser perfeito, fala o seguinte, pega o que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Vem e me segue. Ele não foi. Ele ficou com o quê, irmãos? Com mamon. Com a riqueza. Ele era muito rico. Jesus veio transformar o coração do homem. D.L. Moody disse: o mundo não precisa apenas de educação, precisa de um novo coração. O mundo continuará, irmãos, em crise, enquanto rejeitar Deus. Lembre-se, você não tem a solução. Você pode falar, você pode ouvir, você pode dar dinheiro, pode comprar cesta básica, pode fazer a social. Tudo isso é legal, faça. Beleza. Mas lembre, essa pessoa precisa ouvir a verdade. Ela precisa de Jesus. Mais nada vai mudar a vida dela. Me lembrei do rapaz, chegou lá na Esmeralda Mendes, reunião de homens. Os homens reunidos, chegou o rapaz lá, ainda lançou coisa na nossa cara. Disse: vocês dizem que Deus é amor e eu estou aqui passando fome. Falou umas coisas lá e tal. Aí o Carlos foi, comprou umas latas de leite ninho, deu para ele. Aí Walter disse: amanhã eu quero você, no domingo eu quero você aqui conosco, reunindo. Deus vai mudar a sua vida. Nunca foi. Passou uns meses, pisou lá de novo, ouviu umas verdades. Não quer, irmãos, não quer solução. Quer o quê? Cuide de mim, faça, mas não toque na minha ferida, não toque no meu bichinho de estimação. Eu não quero mudar, eu quero que você me aceite como eu sou. Eu sou isso e acabou. Mas a pergunta final não é sobre o mundo, a pergunta é sobre você. Você seguirá o padrão do mundo ou o padrão de Deus? Você vai seguir a verdade, porque você é da verdade. Nós somos da verdade, nós somos do dia, não da noite. Entende? Deus raiou no seu coração o sol da justiça. Você foi avivado, você estava morto nos delitos e pecados. Você não era diferente das outras pessoas. Pelo contrário, talvez nós éramos até piores. Mas o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos inseriu no reino do seu Filho, do seu amor. Nós agora somos dele, irmãos. Nós temos o Senhor, nós temos a vida de Deus em nós. Porque a mudança do mundo começa quando corações começam a mudar. E a mudança começa quando Cristo governa a nossa vida. O mundo está como está por causa do pecado, irmãos. Ponto. Mas ele pode começar a ser diferente quando eu e você decidimos viver para a glória dele. Você e eu vivemos para a glória de Deus, vai impactar o nosso redor. Vai impactar a nossa casa. Vai fazer diferente onde você está. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Mas se você não viver segundo os princípios, o sal é insípido. A luz está debaixo do alqueire. Não é para botar lá debaixo, tem que ficar
no local mais alto para iluminar toda a casa. Entende? Vivendo segundo os princípios, você vai impactar onde você estiver. As pessoas vão ver Jesus. Uns vão ranger os dentes de ódio de você, mas outros vão dizer: o que é que você tem? Eu preciso disso. Aí você vai apresentar Jesus para ela. Amém, irmãos? Esse mundo não tem jeito, tá, irmãos? O mundo não tem jeito. Mas o Senhor prometeu novos céus e nova terra para nós. Depois leia aí, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra. 2 Pedro 3 vai dizer: porém o Senhor, pela promessa, esperamos novos céus e nova terra. Isaías 65, 17 vai falar sobre isso. Isaías 63, 22. Esse mundo é caído, é perverso, é maligno. Mas você pode impactar ele com a vida de Cristo. Não é com falácia, não é com palavras frívolas, não é ficar falando pelos cotovelos, mas tendo sabedoria no Senhor e usando a palavra no momento adequado que o Espírito Santo te der, você vai salvar vidas, libertar essas vidas do cativeiro. Qualquer pessoa, irmãos, pode ser humilde como for, iletrada como for, pode constranger um desembargador. Tendo o Espírito Santo de Deus, como eles olharam para Pedro: como pode ser um iletrado, é um pescador? Não pode. Com certeza eles andaram com Jesus. Com certeza. Amém, amados? Vamos ter uma palavra de oração no nome de Jesus. Amado Senhor, muito obrigado por essa noite, pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, por tua misericórdia, Senhor, tua bondade de nos conduzir, de nos falar o coração. Ah, Senhor, nos ajuda. Que o que nós queremos é agradar o teu coração. O que nós queremos é fazer a tua vontade, Senhor. Muitas vezes encontramos conflitos no nosso interior. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar para ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele que pode resolver todas as nossas questões, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. E nos deu uma vida nova. Nós temos o Senhor no nosso coração. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque já éramos para viver segundo a tua vontade, segundo os teus princípios. Já éramos para estarmos mais maduros hoje do que ontem. Mas pedimos que o Senhor nos ajude para podermos fazer a diferença nesse mundo mau, Senhor. Esse mundo terrível, pecaminoso. Amado Senhor, usa-nos para a tua glória. Levanta-nos, Senhor Deus, para poder fazer a diferença. Levanta a tua amada igreja, onde estiver um crente genuíno. Usa poderosamente, Senhor. No nome de Jesus, caia por terra toda a obra de Satanás, Senhor, e tenta destruir, tenta desanimar, tenta entristecer os teus filhos. Ó Senhor, no nome de Jesus, levanta-nos para a tua glória, usa-nos para o teu louvor, Senhor. Amém.